bom estarmos na presença do Senhor. E você, meu amigo internauta, Deus abençoe a sua vida. A sua vida tem valor para Deus. Você é importante para o Senhor. E você que ainda não teve um encontro com Deus, nesta manhã, abra o teu coração, que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Quero trazer uma palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, bem conhecido, versículos 1 ao 4. Ao 5, do 1 ao 5. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: disponha-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro, que ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu aos seus olhos. Até o 4. Deus amado e Deus fiel, te louvamos pela tua santa, inerrante palavra, que foi lida, Senhor, nesse santuário. Abençoa nossas vidas nas tuas mãos, cada vida, meu Pai, que estão conectados, aqueles que estarão conectando conosco nesta manhã, neste dia, nesse sábado do ciclo de oração aqui na cidade de Rio Largo. Pedimos a ti a tua bênção a todos, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Todos dizem, podeis sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu li aqui uma passagem bíblica da palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração hoje, nesta manhã, com base nesse texto. Deus chama o seu profeta para revelar algo profundo para ele. Os irmãos sabem que Jeremias, Deus, quando se revelou para ele, falou da sua onisciência, onipresença e sua onipotência, o poder. Quando Deus se revela a Jeremias naquela época, Deus se revela para ele dizendo que ele é o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o Deus que tem controle sobre todas as coisas. Ele é que chamou a existência as coisas que não existiam, como se já existisse sobre a face da terra. E quando Deus se apresenta a Jeremias, disse: olha, Jeremias, eu te conheci antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Eu te chamei para ser profeta. Veja, irmãos, como Deus se revela a Jeremias, mostrando que tem o controle, que nada foge dos olhos de Deus. Eu quero dizer hoje, nesta manhã, meu amigo, que Deus conhece a tua vida. Antes de você ser chamado à existência, Deus já lhe conhecia. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Quando Deus se revela ao homem, é porque Deus tem os seus propósitos, seus projetos. Você sabe que a queda, a desobediência do homem, levou o homem a se afastar de Deus. E o homem perdeu o seu relacionamento com o Senhor. E por perder o relacionamento com Deus, o homem por si mesmo jamais poderia descobrir as coisas de Deus, feita desde o princípio até o dia de hoje. Eclesiastes 3:11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, e pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele por si mesmo descubra as obras de Deus feitas desde o princípio
até o dia de hoje. Então o homem por si mesmo não podia descobrir as coisas de Deus. Deus se revela ao homem. É por isso que a palavra de Deus nos mostra que Deus ama o homem, porque o homem é coroa da criação do Deus Todo-Poderoso. Você é importante para a obra, mas o homem se distanciou do Senhor. Mas Deus fez uma promessa de reatar a comunhão do homem com Deus, lá no jardim do Éden. O homem teve que passar por uma correção, uma disciplina. Deus tirou ele do jardim, mas Deus fez a promessa de vir Jesus Cristo sobre a face da terra, para reatar a comunhão do homem com Deus. E foi daí que Deus começou a levantar homens e mulheres, para direcionar ao povo aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles, até a vinda de Jesus sobre a terra. E não é diferente. Em meio ao caos desta época, Deus levanta o profeta Jeremias e pede para ele pregar a sua palavra, anunciar que ele é um Deus que transforma, é um Deus que muda a vida das pessoas, é o Deus de oportunidades. E aqui no capítulo 18, Deus se revela a Jeremias de uma maneira tremenda. Olha o que diz aqui: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. A palavra veio sobre Jeremias. E eu quero profetizar nesta manhã de olho aberto, que a palavra de Deus vai vir sobre a sua casa, sobre a sua família, porque Deus tem coisas grandes para fazer com vocês. Talvez alguém aqui ainda não conheça o mover de Deus, mas Deus se apresenta a Jeremias. Jeremias já era um profeta do Senhor, mas Jeremias olhava para o caos, olhava para as pessoas distantes de Deus e dizia: e agora? E é nesta hora que Deus se apresenta a Jeremias e nos diz a palavra do Senhor, que a palavra veio no tempo certo, a palavra vem na hora certa, e a palavra está chegando na sua casa hoje, nesta manhã. Receba esta palavra nesta manhã. A Bíblia diz que a palavra veio a Jeremias dizendo, porque Ele é um Deus que fala. Quando diz que a palavra veio, significa que Deus vai agir na sua vida, que Deus vai agir na tua história, que Deus vai agir lá no teu trabalho, que Deus vai agir lá na tua empresa. A palavra do Senhor veio, fala que Deus é um Deus que age. Jeremias, não se preocupa não com o que está acontecendo no mundo. Eu ainda estou agindo sobre a face da terra. O tempo é meu, a hora é minha, e o tempo determinado está chegando sobre a face da terra. Abra o teu coração, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está em casa nesta manhã. A palavra do Senhor veio, fala que Deus agiu, e a palavra do Senhor disse: disponha-te. Algumas traduções diz: levanta-te. A palavra levanta-te no original hebraico significa disponha-te. Não era porque ele estava deitado, não é porque ele estava sentado, era porque Deus está dizendo: eu quero você disponível para uma obra que eu tenho para fazer na sua vida. Meu irmão, Deus quer disponibilidade para que o milagre aconteça dentro da sua casa, que o milagre aconteça no meio da sua parentela. Primeiro, a palavra veio, significa Deus vai agir. Segundo, disponha-te, fala de disponibilidade. Terceiro, desce. Desce aonde? A casa do oleiro. Havia naquela época olarias ali em Israel, onde os artesãos, o oleiro fazia vasos de barros bonitos, tremendos. E Deus, Ele usa a figura do oleiro e do vaso para dizer a Jeremias: eu estou no controle de todas as coisas. Aquilo que é impossível a você é possível para mim. Aquilo que você acha que acabou,
Deus disse: não, está começando, porque eu tenho uma grande obra para fazer. Então nós vemos aqui no versículo 1, que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Versículo 2: disponha-te, disponibilidade para fazer a obra. Meu irmão, você não pode desistir da sua casa, você não pode desistir da sua família, você não pode desistir do bairro onde você mora, você não pode desistir da cidade onde você mora, você não pode desistir do estado que você mora, você não pode desistir da nação que você mora. Você tem que acreditar que algo novo vai acontecer. Eu quero que você abra o teu coração para a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre o mover de Deus como oleiro. O mover de Deus. Deus não está parado. Vou repetir: Deus não está parado. Ezequiel, quando estava em frente ao rio Quebar, onde as águas do rio Eufrates banhava aquela terra. Os irmãos sabem que Nabucodonosor, na primeira leva, pegou os príncipes, o do palácio, tirou de Israel e levou para onde? De Jerusalém para o palácio dele na Babilônia, para colocar na mente dele a cultura acadiana da Babilônia, para que ele esquecesse a cultura que eles tinham em um Deus verdadeiro. E colocaram no palácio, deram o bom e o melhor para eles comerem, sacrifício. Aí a Bíblia diz que entre eles estava Daniel, Misael, Ananias, Arias. Daniel, Misael, Ananias, Arias estava junto. E Daniel fez um propósito para não se contaminar na terra da Babilônia. Mas depois de longos anos, Nabucodonosor foi de novo e pegou outra leva. E não era mais daqueles que era da área real, da realeza, não. Ele pegou aqueles que louvavam, aqueles que pregavam, aqueles que faziam obra no santuário de Deus, que fazia trabalhos de oração. Ele disse: olha, esse povo eu não quer num palácio não, vou colocar em frente ao rio Quebar, terra de barro, vou deixar lá, vai morar em tendas, cerca de, se não me falha a memória, cerca de 80 a 120 quilômetros longe da Babilônia, e deixou lá. E a Bíblia diz que aqueles que louvavam a Deus, cantavam a Deus, estavam o quê? Desanimados. A Bíblia diz que ele pegaram as suas harpas, os seus instrumentos musicais, e colocaram numa árvore chamada salgueiro. Era uma árvore. E zombava dele. E aí, canta o hino para nós. Como nós vamos cantar se nós estamos longe da nossa terra? Mas Ezequiel estava calado. Ezequiel estava no silêncio. Ezequiel era filho de sacerdote. E a Bíblia diz que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. No 5º ano, no aniversário dele, a Bíblia diz que veio um vento naquele momento, que veio mover naquele momento. Todo mundo teve medo, mas Ezequiel ficou de pé diante daquele mover. E de repente, ele viu o céu se abrir. E ele teve visões de Deus naquele momento. E Deus o leva em espírito naquele momento. E ele vê um trono e rodas de fogo sobre rodas de fogo. E ele viu um ser sentado sobre o trono. Era como se Deus estivesse dizendo: meu filho, o meu trono não está parado, o meu trono se move sobre os céus e a terra. Eu estou vendo todas as coisas, eu estou no controle de todas as coisas. Era isso que Deus estava mostrando ao profeta Jeremias, que ele está no controle de todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. É por isso que a palavra veio, fala do agir. Segunda palavra diz: disponha-te. Eu quero disponibilidade. Quer ver milagre? Ande comigo. Quer ver milagre? Faça a minha obra. Quer ver milagre? Ande de joelho na minha presença. Quer ver milagre? Ande em santificação. Seja diferente do mundo. Rei Tchakar, Redei Chodeka. Olhe só, irmãos.
Deus pede disponibilidade. Depois que ele tem disponibilidade, aí Deus cobra a obediência. Qual é a obediência? Desce a casa do oleiro. Eu vou fazer você preparar uma mensagem. Você vai preparar uma mensagem para pregar para o meu povo e aqueles que estão fora. E diz a Bíblia que ele disponibilizou, obedeceu a palavra, e Jeremias desceu à casa do oleiro. E diz a Bíblia que ele viu, descia a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as mãos. Jeremias viu. Diga comigo, Jeremias viu. E você vai ver o trabalhar, o mover de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Glorifique e exalte ao nome dele. Vou repetir, Jeremias viu. O que? O oleiro estava entregue à sua obra. A obra é dele. O oleiro estava envolvido na obra. Além de estar entregue à obra, estava envolvido na obra. O oleiro não tirou os olhos do vaso. Possa ver, irmão. Jeremias entrou, o oleiro nem olhou para ele. É coincidência assim, meu filho, eu não estou preocupado com as coisas que estão acontecendo. Não, eu estou no controle de tudo. Os meus olhos estão focados naquilo que eu tenho para fazer. Os olhos de Deus estão focados na tua casa, na tua vida, hoje, nesta manhã. Glorifique a Ele, porque os olhos de Deus estão fitos sobre a sua casa. Pastor, minha casa está desandada, está tudo errado. Deus vai colocar as coisas que estão fora do lugar no lugar, e o nome dele vai ser glorificado. Olha só, a Bíblia diz que Jeremias viu. O oleiro estava entregue à obra, estava envolvido. O oleiro não tirou os olhos do vaso. O oleiro não olhou para Jeremias. Quando chegou, os olhos estavam no vaso. Os olhos do Senhor estão sobre você. Sabe o que Deus estava dizendo aqui, irmã Jeane? Olha, nada tira a minha atenção quando eu estou trabalhando. Irmão, nada tira a atenção de Deus sobre a sua casa. Nada tira a atenção de Deus sobre o seu ministério. Nada tira a atenção de Deus sobre a vida do teu filho, porque ele está trabalhando hoje, nesta manhã. Olha só, então Jeremias viu. O que foi que ele viu, pastor? Número 1, um mover de Deus com intensidade. O mover de Deus com intensidade. Que o oleiro estava focado no vaso. Que o oleiro pegava o barro, faz do barro um vaso. Ele viu o mover de Deus com intensidade. Isso nos faz lembrar Gênesis 2:7, que quando Deus pega do pó da terra, o oleiro faz um barro, faz um homem, conforme aquilo que estava dentro dele para fazer, e a Bíblia diz que Deus sopra sobre ele o fôlego da vida, e o homem se torna alma vivente. O oleiro tem o cuidado de tirar, irmãos, as pedrinhas, e amassa o barro. O oleiro também usa água, porque João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz as escrituras, rio de água viva fluirão do seu ventre. Deus fala do mover do seu espírito na sua vida. Deus se move com intensidade, e eu quero profetizar de olho aberto mais uma vez: Deus vai mover a tua vida com intensidade. O que é isso? Ele está focado, nada vai tirar o foco que Deus tem para fazer no meio da tua casa, no meio da tua parentela. Adore ao Senhor. É na casa do oleiro que você vai ver milagre acontecer. É na igreja que prega a verdade, que anda na verdade, que você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. O mover com intensidade foi a primeira visão de Jeremias. E eu convido para você olhar como Jeremias. Você olhando
Um homem fazendo vaso, e você chegando lá, e o homem nem olhou, porque a atenção dele está focada no vaso. Quem é vaso do Senhor, levante a tua mão. Deus está focado na sua vida hoje, nesta manhã, com intensidade. Segundo, ele viu mover, acontece com persistência. Pastor, o que é persistência? É a característica daquilo que não desiste fácil. O agir com persistência, quer dizer, é esforçado, é focado no seu objetivo, sem deixar de abalar facilmente por qualquer crítica negativa. Deus persiste, continua. Quer dizer, que Deus não desiste do vaso. Além de ele estar focado, Deus não desistiu de você nesta manhã, não. A obra dele ainda está de pé na sua vida. Irmãos, Moisés, Deus tinha uma grande obra na vida dele. Deus preserva ele nas águas do rio Nilo. Deus faz essa criança, que os hebreus eram odiados, ser criado no palácio de Faraó. Essa criança, quando cresce, tem conscientização da sua família, e conscientização que existia um Deus, mas ele quis fazer as coisas do jeito dele, e errou. E a Bíblia diz que ele fugiu do Egito, e foi para Padã Arã, e passou 40 anos lá. Parecia que tudo estava acabado. Ele casou, irmã Jeane, tomou o plano B na vida dele, casou, estava cuidando das ovelhas que não era dele, do seu sogro, estava no deserto, e ele achou que tudo tinha acabado. Era um vaso que Deus tinha uma obra. Talvez você hoje diz: ah, eu era uma bênção, e agora parece que tudo acabou. Meu irmão, acabou não. A Bíblia diz que Deus não colocou ninguém no lugar de Moisés. Esperou o tempo passar, porque o oleiro é quem manda no vaso. O oleiro é quem está no controle do vaso. Depois de 40 anos, lá em Padã Arã, Deus visita uma sarça, quer dizer, um mato seco no deserto, e Deus manda fogo, e o fogo não consumia, e Deus chama a atenção de Moisés, e quando Moisés olha aquilo, chamou a atenção, ele se aproximou. Quando ele se aproximou, a voz disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. Olha só, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Moisés, eu sou o oleiro, tu és o vaso. Eu vou utilizar você agora, vou moldar você agora, e você vai ser útil para mim, e eu vou te enviar de volta à terra do Egito. E quando você chegar lá, você vai pedir para Faraó libertar o meu povo para me adorar lá no deserto. Senhor, quem é que eu vou dizer quando Faraó dizer: quem foi que ele te enviou? Diga: o eu sou te enviou. Eu vou ser tudo aquilo que você profetizar da terra do Egito. Eu vou ser poder, eu vou ser graça, eu vou ser vitória, eu vou ser transformação, eu vou ser juízo sobre a terra do Egito. Diga: Faraó, o eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que molda os vasos da terra, te enviou. Está entendendo? Está entendendo o que Deus disse aqui a Jeremias? Além de Jeremias ver o mover de Deus com intensidade, ele viu o mover de Deus com persistência. Deus não desiste. Era Deus dizendo: Moisés, eu não esqueci de você não. A promessa está de pé. Você trumou o plano B, mas o plano A sempre esteve de pé na minha presença. O homem pecou, eu já sabia, e eu mostrei a João lá da ilha de Pátimo que o cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Antes de Adão e Eva existir, o cordeiro já estava preparado. O que é isso, pastor? É que Deus não é pego de surpresa. O plano A sempre esteve de pé na presença do Deus Todo-Poderoso.
Jeremias, irmã Jeane, tinha que entender que os olhos de Deus estão focados no vaso, está focado na obra. Se você está na obra, meu irmão, abre a tua boca e glorifica a Deus, que Deus está focado no teu trabalho, está focado na tua vida. E além de Deus estar focado, além de Deus estar focado na tua obra, Deus não desiste. Irmão, Deus não desistiu da tua casa, Deus não desistiu do teu filho, não. O melhor de Deus está para chegar. O melhor de Deus está para chegar. Adore a Ele. Quanto maior é a prova, maior é a tua vitória. Quanto maior é a luta, maior vai ter o seu júbilo de glória ao nome dEle nesta manhã. Olhe só, Jeremias viu a intensidade de Deus, que Deus está focado. Jeremias viu a persistência de Deus, Aí Deus persiste, Deus continua. O vaso quebrou na mão do oleiro, mas ele não desistiu. Lembra lá de Davi? Davi passou por um momento tão grande na vida dele, que ele escreveu um salmo dizendo: eu sou como um vaso quebrado. Ele não disse que era um vaso quebrado, eu sou como. Ele comparou a um vaso quebrado. Quem é que guarda vaso quebrado aqui? Levante a mão. O que é que faz com vaso quebrado, irmão? Mas Deus não. O vaso quebra, a gente joga fora. Mas Deus é diferente. O vaso está quebrado, Ele vai pegar o mesmo vaso e vai fazer ele novo. Tem vaso quebrado na tua casa, tem algum filho quebrado, tem algum casamento quebrado, tem alguma empresa que tem alguma empresa quebrada, Ele vai restaurar hoje, nesta manhã. Se você adorar Ele, glorificar o nome dEle, você vai ver o vaso, que além de estar focado, é persistente. Ele não desistiu. Pastor, não aguento mais, fiz o que eu pude fazer. Vou falar algo do céu agora. Tem coisa na sua vida que você não pode resolver. Vou repetir de novo. Tem coisas na nossa vida, nem eu nem você pode resolver, mas o oleiro pode todas as coisas. Pastor, quer dizer com isso? Tem coisas que o homem não pode fazer, é só Deus. Quando alguém chegar para você: ih, rapaz, está acontecendo isso, e agora? Eu não posso fazer nada, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode. O Deus que eu sirvo, Ele pode. O teu Deus pode. Profetiza aí na tua casa, diga: o meu Deus pode. Profetiza para esse problema: o meu Deus é maior. Profetiza para essa luta: eu vou vencer essa luta. Profetiza para o teu filho que está desviado: ele vai entrar pela porta da igreja adorando, glorificando, exaltando. O meu casamento, eu vou profetizar que ele vai tirar as coisas fora do lugar, vai colocar no lugar, e o nome dele vai ser glorificado. Tem coisas na nossa vida que só Deus pode fazer. Isaías 29:6. Vós tudo perverteis. Olha o que o profeta diz: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro. Você está dizendo que o oleiro é igual ao barro? Quando as coisas se pervertem, ele deixa para lá? Não, irmão. Deus está no controle. Olha o que diz: igual barro, e a obra disseste do seu artifício: não me fez o vaso formado, disse o seu oleiro. Nada sabe esse vaso. Esse vaso nada sabe. Quem é o vaso para contender contra o oleiro? Quem é um vaso para dizer o oleiro: faça assim ou faça assim? Era isso que Isaías estava dizendo. É Ele que faz. Tomou a fazer do mesmo vaso quebrado,
Não mudou o barro, não mudou o vaso era o mesmo. O problema, irmão, estava na estrutura. A estrutura trincou, a estrutura quebrou. Ele vai fazer outro do mesmo vaso, do mesmo barro. Ele não vai pegar, não vai jogar no lixo, não. É através do teu filho que Deus vai fazer milagre. É através da tua casa que Deus vai fazer um milagre acontecer. Olhe só. O mover vai ser com intensidade. O mover vai ser com persistência. Ele pega o barro e faz o vaso. Diga comigo, ele faz. Ele vai fazer. Ele já está fazendo agora nesta manhã. Ele já fez ontem. Você está vendo aquilo que Ele já fez dentro da tua casa. E você ainda não abriu a boca para glorificar Ele. Abre a tua boca, glorifique a Ele. Fale em mistério. Receba variedade de língua. Receba discernimento de espírito nesta manhã, para entender a palavra que Deus tem para você. O mover acontece o tempo todo. Vou repetir. O mover de Deus acontece o tempo todo. Mesmo que você não veja, Deus trabalha até no silêncio. Deus está trabalhando. Deus trabalha na brisa, como fez com Elias. Veio terremoto, as pedras quebrando. Veio uma labareda de fogo queimando as pedras. Veio um vento que espedaçando a pedra. Mas Deus não estava nem no fogo ali, nem no terremoto, nem no vento. E na brisa bem suave, Elias, o que faz aí? Senhor, tu viste o que fizeram. Eu não sou melhor do que meus pais, não. Olha o que está acontecendo. Elias, quem disse que você estava só? Quem disse que o meu vaso é abandonado? Quem foi que disse que eu ainda não estou focado no vaso e ainda não estou agindo no vaso? Quem foi que disse que eu não ajo com persistência? O problema não sou eu. O problema é você, filho. Você disse a Acabe dizendo: o Deus cuja presença estou, não vai chover, nem orvalho, nem chuva da terra. E cadê? Sai para fora. Vem para minha face, venha para minha presença. Vaso tem que estar na minha presença para ver milagre acontecer. Meu filho, tu não está sozinho não. Ainda tem 7.000 vasos que não se dobrou para Baal, que é cheio da minha graça, e você está no meio. Levanta a tua mão e glorifique a Ele. O mover está acontecendo o tempo todo. Diga, o tempo todo. Número 1, o mover vai ser com intensidade. Ele está olhando para você, está focado. Segundo, vai ser com persistência. Com persistência, Ele não vai desistir de você. Toca no teu irmão, diga assim: Ele não vai desistir da tua casa, Ele vai desistir da tua família, Ele vai desistir do teu ministério que te levantou para fazer na terra. Ele ainda vai fazer muito mais do que aquilo que você imaginava, porque Ele é Deus. Terceiro, o mover de Deus tem propósito. Diga, com propósito. Irmão, se não houver propósito, não vai para canto nenhum. O nosso Deus, Ele é organizado. Deus não é desorganizado. Não faz coisas só por fazer não, irmão. Tudo é no propósito. Aquele rapaz veio entender isso. Embora ele crie em Deus, a fé dele era inabalável. De Jó era uma fé tremenda. Mas ele veio entender depois. Porque ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas depois ele entendeu. Senhor, bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus propósitos, projetos, desígnio, ninguém pode impedir. Irmãos, além de Deus estar com intensidade, porque o profeta viu isso. Deus nos convida a ver.
Vou repetir, Deus te convida a você abrir os seus olhos nesta manhã. Para quê, pastor? Para ver o oleiro, que é o Senhor Jesus. Você vai ver Ele nesta manhã com intensidade na tua vida. Ele está olhando para você, os olhos dele estão em você. Você vai ver hoje, nesta manhã, que Ele trabalha com persistência. Ele não desiste, Ele vai te quebrar, vai fazer de novo, vai fazer um vaso novo. Por quê? Porque Ele não desiste de você. Terceiro, o mover com propósito. Você é um vaso único. É conforme aquele hino diz, né, irmão? Pegou a forma e jogou fora. Você é único. Está vendo esse dedinho meu e seu? Qualquer um dos dois. Não existe nenhuma igual ao seu. São bilhões de pessoas na terra. 8 bilhões de pessoas na terra. E não tem nenhuma identidade igual a minha e a sua. Pode nascer trigêmeo, quadragêmeo, 4. Pega aí, é diferente. A cara pode ser igual, o cabelo pode ser igual, o rosto pode ser sósia, mas não existe sósia da identidade. Você é único. O que isso significa, pastor? É o propósito de Deus. Quer que Deus trabalhe na sua vida? Quer que Deus faça acontecer as coisas na sua vida? Você tem que entender que Deus tem propósito na sua vida. Jeremias, você está vendo o quê? Eu estou vendo, Senhor, um trabalho com intensidade. Eu olhei para você, Jeremias, olhei não, Senhor. Por quê? Porque os teus olhos estão focados na obra, está focado naquilo que o Senhor tem para fazer. O mover vai ser com o quê? Com persistência. O mover vai ser com o que, Senhor? Aí ele diz aqui, que o mover de Deus é com propósito. É com que, igreja? Propósito. Então, você é um vaso único no seu propósito. Você é um vaso único no propósito do oleiro. Não tem nenhum vaso igual a você. Vou repetir, não tem nenhum vaso igual a você. Talvez você diga, mas Senhor, o meu vaso é o pior que tem. Não tem problema, ele pega o pior e vai assentar-se diante dos príncipes sobre a face da terra. Ele pega do monturo, ele tira de lá da lama. Olha o que Davi disse no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu a minha voz e me tirou de um charco horrendo de lodo. Não valia nada, estava acabado, que olhou de estar destruído, e firmou meus pés sobre a rocha, que a rocha é Jesus de Nazaré. Quando Deus trabalha, Deus faz o milagre. Glorifique a Ele nesta manhã. O mover de Deus tem propósito, e eu quero que você veja o que Jeremias viu. O que foi? O propósito de Deus. Eu quero que você profetize de olho aberto dentro da tua casa, dizendo assim: a minha casa tem propósito. Não estou falando sobre o prédio de parede não, irmão, que Deus lhe deu, ou que você paga aluguel, não sei. Estou falando sobre esse prédio não, que as bênçãos Deus dá através da fidelidade. Mas eu estou falando da sua casa, quer dizer, a sua família, a sua vida. Eu quero que você profetize de olho aberto. Você vai dizer hoje, nesta manhã, que a minha casa tem propósito, que a minha casa tem projeto de Deus, a minha casa tem um mover com propósito. O propósito gera utilidade. Diga comigo, utilidade. Possa ver, olha o que diz o versículo de número 4: como um vaso que o oleiro fazia de barro, que ele estragou da mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que lhe agradava ou pareceu. O que quer dizer isso? Que quando Deus faz as coisas, irmão, Ele quer utilidade. Diga comigo, utilidade. Ser um vaso útil. Primeiro, o propósito de Deus é utilidade. Aquilo que era inútil, irmã Miriam, vai ser útil. Aquilo que alguém achava que não tinha mais valor, Ele vai fazer ter valor. Você é útil para Ele. Você é útil para Ele. A tua casa tem que ser útil para Ele.
Olha só, Jeremias, veja, eu estou focado, meus olhos estão no vaso, ninguém tira, ninguém me distrai. Olha, Jeremias, além de eu estar focado, olha, eu estou com as mãos sobre ele, eu estou com ele. Olha o que Deus diz, irmão, Deus é lindo, Deus ele é tremendo, Deus é poderoso. Eu não desisto do vaso. Deus mostrou a Jeremias, depois que Jeremias enxergou que os olhos de Deus não saem do vaso, que Deus não abandona o vaso, ele viu, irmão, que Deus tem propósito, e o propósito primeiro de Deus é utilidade. Diga, utilidade. Lembra quando ele disse, a palavra do Senhor veio a Jeremias, disponha-te, esteja disponível e desce. E a Bíblia diz que ele fez o que, irmão? Teve disponibilidade. Por quê? Porque ele viu que ele era útil. Tem pessoas que se sentem inútil. Tem pessoa que diz, eu não sou nada, eu não valo nada. Conversa do diabo, meu irmão. Você custou o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Você tem valor para Deus. Vou repetir, você tem valor para Deus. Utilidade. Se você se acha inútil, jamais você vai poder resolver as coisas da sua vida com Deus. Porque Deus trabalha em parceria. Vou repetir, Deus trabalha em parceria. Lembra o que foi que Deus disse a Miqueias? Miqueias, diga ao meu povo, olha que coisa linda, diga ao meu povo, que quem trabalhou foi eu, quem trabalha é Deus, eu enviei Moisés, Arão e Miriam para tirar o meu povo do Egito. Olha só, irmão, Deus usou uma mulher. Ele disse lá, a Miqueias, olha, Deus usou uma mulher. Eu usei Moisés como eu, sendo eu. Usei Arão como sendo sacerdote, e usei Miriam no ministério de louvor e adoração do meu povo, para tirar da terra do Egito. Mesmo Miriam falhando, pegou lepra, mas depois de 7 dias, ela entrou na tenda. O pessoal diz, eita, acabou o ministério de Miriam, irmão. Ministério de vaso, quem manda é Deus, não é você não. A utilidade quem faz é Ele. Miriam, irmão, pecou, falou do pastor Moisés. Era irmão, porque tem gente que confunde, irmão, a obra com família. Ah, porque meu irmão, eu faço o que eu quero. Faz não, irmão, a obra quem manda é Deus. Se o teu filho é pastor e você não é, quem manda é o filho. No lado espiritual é o filho. Está entendendo? E Miriam falou de Moisés. Deus fez um culto de doutrina, administrativo, disciplinou Miriam, 7 dias fora do arraial. Mas quando Miriam voltou, irmão, os irmãos olharam e acabou o ministério de Miriam. Aquele vaso acabou, mas Miriam entrou na tenda. Miriam pegou o pandeiro, e quando ela foi para o meio do arraial, a glória de Deus desceu do mesmo jeito de antes. Por quê? Porque houve arrependimento. E quando há arrependimento, Deus pega o pecado, joga no mar do esquecimento, e é uma nova criatura na presença dele, como se nunca pecou antes. Eu estou falando no terceiro ponto da visão de Jeremias. Qual é, irmão? Diga, utilidade. Porque Deus tem propósito. E o propósito de Deus qual é? Utilidade. Pense, Miriam pegou lá o pandeiro e começou a cantar, e a glória desceu. Deus calou a boca dos caluniadores. Ah, pastor, eu antes cantava, eu era uma bênção, eu pregava, pequei, a minha vida acabou. Acabou não. Entra com Jeremias na casa do oleiro nesta manhã. Os olhos dele estão em você, ele não desistiu de você, e ele tem propósito. Você vai ser útil como Miriam. Olha só, irmão, Arão também falhou, sim ou não? Pecou. Arão pecou, era um vaso útil e se tornou inútil. Pecou, e quando ele pecou, irmão, foi feio, morreu gente. Ele se arrependeu e não morreu. Aí de repente, depois que ele foi reconciliado, diga comigo, reconciliado, aí ele disse, Moisés, a lei do sacrifício é para matar um novilho. Mata um novilho, e eu quero que você pegue Arão e os filhos dele para ser sacerdote.
Aí o povo disse: oxe, ele vai ser sacerdote? Ele fez um bezerro de ouro e vai ser sacerdote. Meu irmão, quem perdoa o vaso é Deus, quem quebra o vaso é Deus, quem transforma é Deus. Está entendendo? Utilidade. Estou falando de utilidade. Jeremias enxerga que quando eu quero fazer útil, eu faço. Houve arrependimento em Arão. Ó, irmão, fazer um bezerro de ouro e depois ser sacerdote parece uma doideira. Meu Deus do céu, o cara vai ser sacerdote, foi um bezerro de ouro. O co-pastor era co-pastor. Meu irmão, o passado, Deus está perdoando o passado hoje, nesta manhã. Deus vai te levantar como te levantou, e vai levantar de uma maneira tremenda e poderosa. Você que achou que estava morto, conversa do diabo. Você está vivo, 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 porque o teu Deus vive para sempre. Olha só, irmã, Miriam pecou, voltou a tocar depois, porque houve arrependimento. Arão pecou, aí de repente diz: Arão, vem cá. Deus mandou escolher o sacerdote. Quem é quem, Moisés? É você e seus filhos. Eu? É. Então a lei é o novilho, né? Mata o novilho, pega o sangue, bota no dedo polegar da mão direita, do dedo polegar do pé e da orelha, não é isso? É. Agora tem uma coisa. O que é, meu irmão? Deus disse que não vai ser um novilho, não. O que é que vai ser? Um bezerro. Bezerro? Homem, eu fiz um bezerro naquela. Deus está comendo. Não. Deus quer que você mate o bezerro do passado, porque Deus já perdoou você para a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Posso ver, irmão, na Bíblia. Então ele disse: olha, diga a ele que mate o bezerro. Ele não fez um bezerro para adorar, ele vai fazer um bezerro, ele vai matar um bezerro, o sangue vai ser derramado para representar meu filho Jesus de Nazaré, lá na frente, que é o perdão do pecado. Por enquanto, o de animal cobre, mas o meu lá da frente, do meu filho amado, vai ser arrancado, vai ser chipado do pecado, e vai ser como se nunca pecou na sua vida. Levanta a tua mão e dê glória a Deus. Pense Moisés chegar para o povo, Miriam, povo de Israel: o sacerdote vai ser Arão e os filhos. Como é que é? Ele fez. Filho, foi passado. Quem manda é o oleiro perdoa, fez vaso novo. E ele tem uma coisa, ele vai matar o bezerro. O quê? O bezerro que, meu irmão, tem coisa que acusa a nossa mente. Deus bota você na obra de novo, você diz: eita, eu fiz aquilo. O diabo diz: você fez aquilo, você fez aquilo. É o bezerro, diga: é o bezerro. Pois Deus está mandando matar bezerro hoje, nesta manhã. Mata os bezerros do pecado que querem parar a obra de Deus na tua vida. Moisés manda ele matar o bezerro, e quando ele mata o bezerro, ele entendeu que Deus perdoou. Deus perdoa. Porque Deus perdoou, a Jeremias entendeu. O que quer dizer? Ele vai ser útil. E eu profetizo que a sua casa vai ser útil para Deus. Já pensou? Deus visita o profeta depois de tantos anos e olha, lembra que eu enviei Moisés, Arão e Miriam? Miriam foi falho, mas ela reconheceu o falho, eu consertei o vaso. Arão é vaso, teve falho, mas eu consertei o vaso, e ele foi útil, sacerdote. E Moisés? Moisés também errou, foi na onda do povo. Deus disse: olha, Moisés, se for que é água, mostra que eu sou Deus, fala para a rocha. Aí na hora os cabas disseram: ei, Moisés, cadê a água? Moisés ficou tão bravo que deu 2 pancadas. Desobedeceu. Senhor, foi o povo. Não, irmão, tem que ter controle. Você tem que ter controle. Por causa disso, Deus disse: olha, você errou. Ele pediu perdão, reconheceu o erro. Aí Deus disse: tu não vai entrar na terra santa. Passou o tempo, né, irmãos, 40 anos lá no deserto. Quando ele chegou lá, em Cades Barneia, no mesmo lugar que foi há 40 anos atrás, ele olhou para a nova juventude, nova geração. Só tinha Josué, Caleb e ele, de vivo na época. Morreu todo mundo, Miriam, aquela reação todinha. Ele disse: olha, vossos pais estiveram aqui lá no passado e murmuraram. Deus fez eles retornar para lá. Não seja como eles, porque não tem nenhuma nação na terra que tenha deuses tão achegado como o Deus que nós servimos toda vez que invocamos o seu nome. Depois que ele falou para a geração, ele dobrou o joelho: Senhor, permita para eu entrar na terra santa. Tu és grande, olha a oração, tu és poderoso, tu és tremendo, coração linda, não existe Deus igual a ti, permita eu entrar. Deus disse o quê? Basta, não me fale mais nisso. Sobe para a montanha. Ele subiu para a montanha, passou uns dias. Aí Deus visita Josué: Josué, meu servo que foi útil para mim morreu.
Agora tu vai fazer esse povo herdar a terra da promessa. Como eu fui com ele, eu vou ser também com você. Aí passou anos. Aí o irmão de Jesus escreve que o diabo falou com Miguel: onde está o corpo de Moisés? Irmão, ninguém pede um corpo se não achar que é dele. Ele disse: Moisés errou, foi falho, eu vou querer o corpo dele. Eu quero saber. A Bíblia diz que o diabo contendeu com o anjo Miguel acerca do corpo de Moisés. Eu quero saber onde está. Sabe o que o anjo disse? O Senhor te repreenda. O vaso é meu, está guardado, ele é útil, pecou, mas reconheceu o erro, está na minha presença. Tanto que na visão, lá no monte, a Bíblia não diz que é o Monte Tabor diretamente, não está escrito nisso, mas estudiosos vendo o mapa, o local, era o Monte Tabor. E lá naquele monte, a Bíblia subiu Pedro, Tiago e João. E naquele momento, olha para cá, que Pedro, Tiago e João subiu ao monte para orar com Jesus. Naquele momento, uma nuvem de glória desceu, as vestes de Jesus foi transformada, a roupa não era mais aquela roupa humana, era uma roupa resplandecente, a glória desceu. E a Bíblia diz que naquele momento Pedro viu quem? Deus viu Moisés e viu Elias, que representava, irmão, Moisés é aqueles que morreram e serão ressuscitados depois do arrebatamento, e Elias é aqueles que serão arrebatados. Era uma visão futurística, mostrando que Moisés tinha se arrependido, que Moisés estava na presença de Deus, e o diabo achava que o corpo é dele. Não, nem o corpo é dele, meu irmão. Tudo que é teu, até a cinza, se seu corpo for queimado e for jogado as cinzas lá no mar, a Bíblia diz que um dia Deus vai pedir conta do mar, de tudo, da cinza, para ser transformado em um corpo semelhante ao dele. Levante a mão e dá glória a Deus. É por isso que Deus disse ao profeta menor: eu enviei, diga meu povo, que eu enviei Arão, Moisés, Arão e Miriam. Eram falhos, mas foi vaso útil na minha presença, reconheceu. Então Deus mostra a Jeremias utilidade. Diga comigo, igreja, utilidade. Você tem que ser útil. Aonde você chegar, você é útil. Por quê, pastor? Porque você vai levar vida onde tem morte, vai levar alegria onde tem tristeza. Você que é útil, onde você chegar, tem coisa boa para dar. Irmão, quando a gente vai comprar o vaso está vazio, está feio. Rapaz, esse vaso não tem nada. Mas quando a pessoa compra, diz: amor, vou botar umas flores bem lindas aqui, vou plantar um pé com frutos, esse vaso aqui é útil. Diga útil, porque carrega coisa boa. Quem é útil aqui, levante a mão. Você carrega a vida, você carrega a cura, você carrega a transformação do Espírito Santo. E é isso que Deus falou: eu quero vaso útil. Eu enviei eu enviei Moisés, Arão e Miriam, porque foram úteis na minha obra. Quem é útil, irmão, vai ver milagre de Deus na sua casa. Quem é útil vai ver a obra de Deus acontecer. Utilidade. Irmão, só procura alguém quando é útil, sim ou não? Eu vou procurar alguém que só fala de doença, só fala de miséria. Oxe, mas aquele irmão, quando chega ali, meu Deus, eu me espanto. Já vem problema. Mas quando o vaso é útil, eita, eu quero sentar perto daquela irmã, quero sentar perto daquele pastor, quero sentar perto daquele irmão. Eita, como é bom, ele é útil, ele tem palavra de Deus, ele tem promessa de Deus, tem segurança de Deus. Eu creio no milagre de Deus. Utilidade. Então Deus chama Jeremias para preparar uma mensagem para o povo. Mensagem essa que a Bíblia nos mostra. O mover com intensidade. Deus está focado em você. O mover com persistência. Deus não desiste. Deus vai até o fim. Lembra o que ele disse a Daniel? Daniel, tu porém vai até o fim. Profetiza agora para o teu irmão, diz assim: termine aquilo que você começou com Deus. Não desista por nada, porque Deus não desiste. Então, o mover com propósito. Primeiro é o que, irmão?
utilidade. Diga utilidade. Quem quer ser útil? Levante a mão. Você quer ser útil na tua casa? Levanta a tua mão, porque Deus vai te usar para levar vida, para levar saúde, para levar transformação. Aí nos diz o texto, para concluir, o mover de Deus com propósito, primeiro é utilidade. Diga utilidade. Segundo, irmãos, satisfação. Diga satisfação. Útil e satisfeito. Então Deus quer alguma coisa que seja útil e agradável. A satisfação é algo que agrada, sim ou não? Rapaz, eu fico tão satisfeito quando eu vou na casa da irmã Miriam, tão satisfeito quando eu vou na casa do irmão João, me recebe tão bem. Pense como você se sente bem naquela casa. Então, irmão, Deus não só quer somente uma coisa útil, que é útil e agradável. Vou dar um exemplo. Quando eu estava construindo esse viaduto aqui, aquele outro, que vai para Maceió, aquele viaduto bem grandão, pensa uma coisa feia, irmão, que a construção assim, e o pessoal diz, mas é útil. Aí construiu, irmão, ficou lá aquela construção útil, mas estava faltando o agradável. E o que é agradável? É as plantas, é as árvores, é as luzes. Sabe o que Deus está falando hoje, nesta manhã? Jeremias, quando eu pego um vaso, eu transformo por completo. A minha roda que gira não para, a obra minha não para. O que está na obra está no trabalho, o que acontecer está no trabalho. Quebrou, eu conserto. Machucou, eu conserto. Rachou, eu conserto. Agora eu conserto para ser útil e agradável, porque onde chegar vai trazer agrado. Onde chegar, ninguém bota vaso quebrado na sala, só bota vaso bonito. Alguém olha e diz, olha, ali brilha, ali é diferente. Deus pega você, além de ser útil, você é diferente. Uma vez o irmão perguntou para mim, pastor Márcio, a gente é melhor do que os outros? Eu disse, não, somos melhor que ninguém, nós somos diferentes. Nós somos igual a Jesus de Nazaré. Andamos na verdade, falamos a verdade, andamos em santidade na presença do Senhor, não se misturamos, não nos assentamos na roda dos escarnecedores, não, de maneira nenhuma. Nós somos diferentes. Diga, eu sou diferente. Porque tem gente que diz logo, porque é crente quer ser melhor. Não sou melhor não, irmão. Longe de mim, sou melhor não. O mesmo sangue seu é o mesmo sangue teu. Se eu morrer hoje, vai para o mesmo lugar. Não sou melhor não. Agora eu sou diferente. Eu sou o vaso útil e agradável. Onde eu chegar, eu mudo o ambiente. Onde você chegar, não precisa nem dizer que é crente, não. Você já brilha, você é luz. Você é um vaso útil e agradável a Deus. Era isso que Deus disse, olha Jeremias, não posso eu fazer com Israel o que eu fiz com esse vaso oleiro? Não posso eu fazer na vida do teu filho o que eu fiz com esse vaso? Eu não posso fazer no teu casamento o que eu fiz com esse vaso? É útil e agradável aos meus olhos, diz o Senhor nessa noite. Deus quer crente útil e agradável. Aonde chegar vai mudar o ambiente. Profetiza teu irmão, diga, onde você chegar, o ambiente vai ser mudado, vai ser transformado. A luz vai brilhar sobre a treva, a paz vai brilhar sobre a guerra, a saúde vai brilhar sobre a doença. Fica em pé e glorifique a Deus. Terminei meu tempo. Fique em pé e glorifique a Deus nesta manhã. O mover de Deus está hoje aqui nesta manhã na sua vida. O mover de Deus está hoje neste dia para fazer três coisas. Diga comigo, três coisas. Diga, mover com intensidade, com persistência e com propósito. E eu vou ser útil e agradável para Deus nesta manhã. Feche os teus olhos. Deus justo, Deus fiel, preguei a tua palavra, Senhor. O Senhor mostrou ao teu profeta que o Senhor está no controle de tudo, e que o Senhor quer, para fazer o milagre acontecer, disponibilidade daqueles que pregam a tua palavra, daqueles que amam a tua palavra, para ver, meu Pai, o teu mover com intensidade, com persistência,
e com propósito, Senhor. Vai de encontro a esta casa agora, neste momento. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade que a tua filha, o teu filho, ou essa pessoa que está afastada, que volte agora, Senhor. Que reconheça o erro como Miriam reconheceu, que reconheça o erro como Arão reconheceu, que reconheça o erro como Moisés reconheceu, porque o Senhor mesmo disse ali aos teus filhos, depois de tantos anos, dizendo: lembra lá no Egito, quando eu enviei Moisés, Arão e Miriam, eles eram úteis e agradáveis a mim. Meu irmão, Senhor, visita agora essa casa, que esse irmão seja útil, que essa irmã seja agradável, que onde ela chegar ela leve paz, onde ela chegar ela leve alegria, onde ele chegar o teu nome seja glorificado, porque tem muitos vasos, meu Pai, que onde chega destrói, onde chega acaba, mas não, o teu vaso é útil para pregar a tua palavra, para pregar justiça, para pregar juízo, para pregar a tua verdade, porque é útil. Todo mundo sabe quando fala. A tua palavra diz, meu Pai, que quando o teu filho Jonas chegou naquela terra, anunciou aquelas palavras, houve conversão no coração, porque viu a utilidade, meu Pai, e viu que a palavra era poderosa, era palavra de mudança, de transformação. Assim seja a vida dessa casa e a vida dessa família, a vida da nossa igreja, que seja uma igreja útil e agradável. Senhor, eu quero ser útil e agradável aos teus olhos, para fazer a tua obra onde quer que o Senhor envie. E todos dizem...